Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Prazer estar aqui em mais um Pode Ser Agro. Um prazer estar aqui na Fazenda Colorado com meu amigo Sérgio Soriano, com meu amigo Valias. Muito bom estar aqui. E hoje o assunto é sério, não que os outros não sejam, mas hoje o assunto é muito importante. E para isso nós estamos tendo a honra de ter uma convidada ilustre aqui conosco. Hoje temos a nossa primeira convidada, viu, Gisele? A primeira convidada do Pode Ser Agro. Que orgulho, hein? Muito bem escolhido, hein? Muito bem, seja muito bem-vinda Obrigada. ao Pode Ser Agro. E vamos falar de coisa importante, mas primeiro eu queria dizer um pouquinho quem é a Gisele, né? A gente se conheceu, né? Não é? Como é que a Gisele veio parar aqui no Pode Ser Agro? Como é que ela está aqui conosco, né? Um prazer de recebê-la. Bom, a Gisele veio através de mim, né? Um grande amigo em Goiás conheceu a Gisele num trabalho que ela fazia lá em Goiás. E o Paulo falou: Ricardo, você tem que conhecer a Gisele. Gisele é do agro, é psicóloga, apaixonada em pessoas, faz um trabalho de RH lá na Fazenda Conforto, trabalhou na Conforto, Sim. né, Gisele, em Goiás. Uma grande fazenda. Na grande Fazenda Conforto. No Goiás, né? No Goiás tudo é melhor, né? Goiás é Goiás, gente. Goiás é mais. Desculpa. Mas aí eu fui atrás da Gisele, liguei para ela, conversamos, batemos um papo, houve uma sinergia bacana, né? A Gisele é psicóloga e é, assim como nós três, apaixonada em gestão de pessoas, em cuidado com pessoa, né, Gisele? Sim. Muito obrigado, Gisele, por você estar aqui conosco, viu? É Eu um que prazer, agradeço. é uma honra muito grande. Fala um pouquinho de você. Então vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer vocês pela oportunidade. Eu estou muito feliz. A gente se encontra pelo agro e se encontra no nosso propósito, que é cuidar de gente. Então é uma satisfação enorme. Eu tenho uma história no agro. Sou neta de um pequeno pecuarista. Falar que é pecuarista, o povo acha que é grande pecuarista. De gado de leite. Então, Que estar legal, nessa Gisele. casa aqui tem muito a ver com a minha história, é um presente. E falando de gente, falando de desenvolvimento humano e falando de cuidado, que é também o que me move hoje. Como o Ricardo já falou, eu sou psicóloga, eu trabalhei na Conforto, eu passei por Minerva, eu passei por Seara, eu passei por algumas grandes empresas do agro e sigo aí, vamos dizer, tentando impactar e fazer a diferença no que se trata a desenvolvimento humano dentro e fora do agro. O agro, a gente acaba tendo uma paixão grande, até pela minha história e pela minha criação, como eu falei, mas, obviamente, fora e dentro de porteira. Que bacana, que bacana. Nós estamos muito felizes de recebê-la aqui. Tenho certeza que essa conversa da porteira para dentro de hoje, sem dúvida, o nosso foco vai ser o agro, porque nós estamos nessa cadeia, mas sabemos da sua experiência fora dele. E você fica muito à vontade, porque nós sabemos que as coisas que nós vamos dizer aqui, elas servem para o agro, para qualquer empresa, né? O tema de hoje, nós vamos deixar você à vontade para você apresentar para o nosso pessoal, né? Ou o Valias vai apresentar. Nós estamos muito animados, porque nós temos noção exata do impacto no resultado final do agronegócio sobre este tema. Com você, mestre Valias. Não, e é importante a gente ter um entendimento e compreender as necessidades humanas, né? E a Gisele tocou num assunto importante, um tema importante, que é o desenvolvimento humano, né? As pessoas estão sempre em desenvolvimento. E o desenvolvimento implica em sair da zona de conforto, implica em uma mudança, e o ser humano é programado para se proteger de mudanças, né? Em um ambiente extremamente competitivo, né? Muito competitivo, e o mundo VUCA, que a gente sempre fala, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Já é bunny agora, Né? né? Já é bunny, né? Que já é um mundo Já é ansioso. ansioso, sem linearidade, né? Então é um mundo que é de difícil entendimento. E além do mais, as pessoas estão vivendo mais tempo. Então hoje nós temos 6 gerações, às vezes dentro das empresas, e no agro é muito comum isso, porque o ciclo é muito longo, graças a Deus, né? Graças a Então Deus. nós temos aí produtores com 80 anos, 85 anos na ativa, né? E com funcionários, com cooperadores chegando com 20 e poucos anos, e já com filho de 10, 12, que também participa de decisões na família, né? Então isso é uma complexidade muito grande. Como que fica a saúde mental? Como que fica o desenvolvimento, como fica a saúde mental dessas pessoas, Gisele? Interessante falar que a saúde mental sempre foi uma questão importante para todos nós,
partindo do ponto de vista quando a gente olha o ser de forma, vamos dizer, integralidade, olhando como um todo. Então, a gente é olhar do aspecto físico, do nosso aspecto econômico, do nosso aspecto mental, social. Só que por muito tempo isso ficou muito mais embaixo do tapete. Não que nunca existiu, sempre existiu e sempre esteve dentro das empresas, porque tudo que é humano atravessa as empresas. Acho que no pós-pandemia a gente vê que esse movimento de olhar mais para isso, frente ao aumento do adoecimento e dos impactos que a pandemia trouxe, forçou que as empresas tivessem um compromisso maior em colocar isso dentro da agenda. A gente fala muito mais hoje também de sustentabilidade, de ESG, e o tema da saúde vem caminhando um paralelo com isso. Então, quando você fala dessas gerações que estão, várias gerações estão trabalhando junto dentro do agronegócio, a gente vê impacto, inclusive, de quanto que essas pessoas estão bem, e aí preparadas no sentido técnico, no sentido de desenvolvimento para assumir soft e hard skill, aí, competência técnica e atitude, mas quanto que elas estão prontas com a carga toda e com a pressão que elas recebem. Ainda mais quando a gente fala desses grandes, né, produtores que o país tem, a grande responsabilidade de sucessão que esses filhos acabam tendo quando vão assumir uma grande fazenda com muitos funcionários. Então, a gente pode falar aqui de vários viés da saúde mental, desde essa pressão e sobrecarga que a gente vê dentro da família, na sucessão, como a gente comentou, até os casos de adoecimento e que desembocam em alcoolismo, e que desembocam em falta, em turnover. Então, aqui a gente vai ter bastante pano para manga para falar sobre o assunto. E além da saúde mental, né, a segurança psicológica, né? No ambiente de trabalho. Nós falamos em outro podcast aqui sobre ambiente tóxico, ambiente produtivo, ambiente que agrega, né, que faz o cooperador querer fazer parte, né? E os ambientes tóxicos? Quando a gente fala de segurança psicológica, é muito legal e é um orgulho poder estar aqui falando sobre isso para o agro, porque eu não sei o quanto que até a nomenclatura, você fala segurança psicológica, o que é? É confuso. É confuso, porque às vezes parece até meio mística, que palavra é essa? Então, igual quando a gente fala de cultura, o que de fato é cultura? Né? O que a gente faz e como a gente está fazendo as coisas, qual o nosso jeitão de ser, isso é cultura. E a mesma coisa a segurança psicológica. Tem 2 teóricos aí americanos, que eu não vou citar para a gente não se alongar, mas a Amy Edmondson, ela fala muito que é o sentimento que as pessoas têm, um grupo compartilha, do quanto ser aquilo que a pessoa é e estar à vontade com o que ela agindo no dia a dia, sem ter medo de cometer erros e ser punidos. Então, assim, é uma sensação compartilhada, uma percepção compartilhada pelos membros de um grupo de que é possível ser você mesmo, então eu posso dar minha opinião, eu posso aprender, eu posso errar, eu não vou ser punido por isso, não vou ser sancionado e vou poder continuar desempenhando meu trabalho sem ser, além da punição, rejeitado, demitido. Sofrer algum tipo exatamente. de punição. Gisele, e dentro dessa pessoa ser o que ela é, eu vou te fazer uma pergunta na sua experiência, o Sérgio também vive isso. No Instagram ela mostra um pouquinho mais do que ela é? Ou nas redes sociais em geral? Nas redes sociais, falei Instagram por uma rede, mas nas redes sociais ela é mais do que ela é, do que ela eu vou até tentar responder antes dela, porque depois que ela responder não vai sobrar nada. Na realidade, o grande problema é que às vezes no Instagram a gente fez um fio tão grande lá, né? A gente parece que a vida só tem coisas que deram certo, só coisas boas, só coisas engraçadas, mas assim, nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente acompanha alguém no Instagram, porque nem tudo realmente vai ali. Acho que nós precisamos ter esse filtro nosso de entender que aquilo ali quase que beira um personagem, sabe? Na minha visão, bem simples, né? Tirando um ou outro que posta lá as mazelas da vida, mas a maior parte de nós postamos as coisas que realmente deram certo, né? O cara posta lá uma cesta maravilhosa. Muito errado. Ou então os extremos. Os extremos. E na verdade a vida não é assim. A vida é feita de caminhos, de testes, de tentativa. Nós próprios, para chegar nesse dia de hoje, estamos aqui na 3ª tentativa com a Gisele. Eu agradeço ela por estar aqui com a gente. Cara, a gente não coloca todas as nossas dificuldades no Instagram, mas a gente sabe o quanto nós andamos para poder estar aqui. Então nós temos que tomar cuidado. Eu vejo que pensando em saúde mental, e ela vai poder dizer com propriedade, por ser psicóloga,
às vezes me deixa preocupado de ver quantas crianças, jovens, ou mesmo adultos, né? Eles pautam a vida deles em relação ao que eles olham no Instagram dos outros, mas na realidade a gente precisaria olhar para as nossas vidas e ver qual é a segurança que eu tenho de conduzir a minha vida. Então eu vejo que muitas vezes a gente para de viver a vida da gente para imaginar e viver a vida de um personagem, de uma pessoa pública, alguém de muito sucesso que a gente acompanha. Então, assim, acho que as redes sociais são boas, é um avanço tremendo, não podemos abrir mão dela, mas nós não podemos imaginar que tudo que está ali é nu e cru. Então, eu acho que segurança psicológica é isso, a gente olhar para dentro do Instagram e falar, cara, isso aqui me serve, que legal, vou acompanhar isso aqui. Cara, isso aqui para mim está muito filtro. Fora. Eu acho fazer o filtro. E hoje a nossa sociedade está muito sem filtro. Né? Tá. Eu puxei esse assunto, Sérgio, exatamente porque eu vejo essa questão da saúde mental, sabe, Zé? E as redes sociais estão exacerbando muito essa insanidade mental. Nós tivemos há pouco tempo o caso de uma menina que suicidou por causa de um comentário de um famoso que a gente não sabe se é verdade, se não é verdade, a menina chegou a ponto de tirar a própria vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Outra é muito página sério. divulgou, né? Então, as redes sociais, ela pode gerar esse desequilíbrio mental da pessoa a ponto de os outros não verem, né? A própria depressão, quantas vezes a gente escuta, né? O parente fala, eu não sabia. Eu tive há pouco tempo ele não demonstrava. Um amigo que tirou a própria vida, a filha dele chegou a mim e falou, Ricardo, nós não vimos. Agora, como assim? O seu pai chega a um ponto de tirar a própria vida e você, filho, esposo, irmão, não vê. Então, é um assunto delicado, é um assunto importante. Eu acho que esse podcast, né, nós somos muito assertivos em convidar você para vir falar disso e estarmos aqui falando de um assunto tão sensível. Tão sensível. Isso, a palavra certa é sensível. Impactante, né, Gisele? Queria até que você colocasse a sua visão sobre o impacto do negócio, né, da organização da saúde mental, não só do dono, não só do diretor, não só do gerente, mas dos colaboradores, o impacto da saúde mental, da equipe que trabalha, né, do time que está lá. Como é que você vê isso? Qual é as porcentagens disso aí que você conhece? Eu vou responder a sua pergunta, mas eu vou voltar no gancho um pouco da rede social, e eu acho da nossa responsabilidade e da responsabilidade das empresas também. Porque a gente está numa sociedade, tem até um livro que fala Sociedade do Espetáculo, onde a gente valoriza muito o sucesso no final. A gente não é muito bom em contar as histórias, e todas as histórias boas têm percalços. Então, eu acho que a gente está contando meias verdades, porque, na verdade, nós somos a sociedade da recompensa. É muito mais legal falar onde você chegou e não como, as dificuldades que a gente colocou de gravar esse podcast e chegar até o terceiro. Isso. E tem também o lado, quando a gente vai para a empresa, então, assim, isolar o fato de que a gente é uma sociedade, nesse momento, muito orientada para a imagem, para a espetacularização da vida. Que é uma questão que a gente está, na verdade, seduzido o externo, né? Pelo externo. E não está contando as dificuldades que a gente tem. Coisa que quando a gente vai olhar, né, tem um filósofo bastante interessante que fala sobre quando a gente contava histórias antigamente. A gente gostava de sentar com o nosso avô e ele vai lá e contava tudo que ele passou na vida. Quantas pessoas hoje estão contando histórias? Quando a gente está aprendendo a fazer história, a gente vai lá e vê trechinhos no TikTok. A gente vê foto, a gente não vê o filme. História, né? E quando a gente vai para a empresa, isso é muito parecido. Quando você vai para o Instagram de uma empresa ou para o LinkedIn de uma empresa, a gente fala muito de marca empregadora, o termo, né, employer brand. O que a empresa conta? Ela conta como é que é esse meio ambiente, como é que é a lida, qual que é a dificuldade que ele vai ter, como é que vai ser quando a safra tiver uma colheita difícil. Ou a gente vai lá e conta, olha, minha fazenda aqui é boa demais para trabalhar. Já diminuiu o quadro. Exatamente. É claro que a gente tem que contar as nossas boas histórias, porque quando a gente vai contratar alguém, é por isso que nós temos que fazer uma boa empresa. Não só contar que a gente é uma boa empresa. Construir ela. Construir uma boa empresa, porque o bom funcionário vai contar que essa empresa é boa. Então, esse movimento ele está acontecendo na nossa vida privada e está acontecendo na vida corporativa. O que acontece? Aí eu chego naquela fazenda que não construiu um bom ambiente de trabalho, que não tem segurança psicológica, que eu tenho um líder que não cuida da pessoa, e eu vou ter um afastamento. Porque eu estou contando uma coisa que eu não sou. Então, acho que tem um pouco do reflexo disso em todos os ambientes que a gente está vivendo. Acho que é um bom ponto para se colocar aqui. Exatamente. Muito bom. E prestar atenção na segurança psicológica do outro, né? Do funcionário, do cooperador. Quais gatilhos do ambiente atrapalham a segurança psicológica? Qual brincadeira a outra pessoa não aceita e todos em volta dão risada, né? Qual comentário, porque ninguém tropeça em pedra grande.
É verdade. né? E na rotina do dia a dia, alguns comentários destroem uma pessoa. O Sérgio comentou em outro podcast, talvez a gente não tenha como gestor a capacidade, ou a capacidade mesmo de motivar as pessoas. Mas se o gestor não cuidar, ele tem uma capacidade incrível de desmotivar, Tem. né? E quando você é contratado, você está entregando a confiança, também está recebendo confiança. Ninguém gosta de trabalhar com quem não admira, né? Então eu venho trabalhar com uma pessoa que eu admiro e ela faz um comentário, seja pessoal ou profissional, em um ambiente inadequado, de uma forma inadequada, eu destruo a segurança psicológica do ambiente, né? E mesmo os que riem, eles percebem, Sim. Claro. certo? Sim. Eles estão rindo porque não foi com ele, mas ele percebe o contexto. E isso é Ele muito lê isso. comum. Ele lê, ele faz a leitura. O que acontece, eu queria colocar a Gisele nesse âmbito, é que muitas vezes até a pessoa que é zoada, ela ri na hora. Exato. Mas Até de parte. Para ela se sentir parte e não ficar tão ruim. Mas a hora que aquilo acaba, a reunião e você vai para casa, Exato. eu vi recentemente um caso desse que falei, cara, isso nós não podemos permitir isso, porque É. parece que é engraçado, mas enquanto tá todo mundo rindo, mas na É. hora que o cara tá Se sozinho. tá ferindo, não é engraçado. Exato. Então, É. nós temos que tomar cuidado, porque isso entra bem na segurança psicológica. É. O cara que vai falar e às vezes ele fala alguma coisa que realmente está desconectada, né? E aí a turma cai de pau, né? Cara, mas aí o cara fala, pô, se for para falar isso, fica quieto, não abre a boca. O cara nunca É. mais fala. Nunca mais fala. O líder tem uma função muito importante. Muito. Eu Exato. queria pegar com você. né? Vamos Você entrar nos nisso. orientasse um pouco como o líder pode ajudar a equipe a ter liberdade de falar de tudo. Mesmo que não seja perfeito que você ou eu vai falar, cara, você tem o direito de dar sua opinião. Devagar a gente vai te ajudar a construir um pensamento mais alinhado com a cultura, com as metas, com as necessidades. Eu acho que é nesse ambiente que a mentalidade, que a saúde mental, ela deve andar. Nós não precisamos passar a mão na cabeça de ninguém quando alguém fala, mas nós temos que ter essa singularidade de falar, olha, nesse momento isso não cabe, mas eu vou estudar, vamos estudar, de repente, numa outra situação. Acontece muito em reunião isso, né? Às vezes alguém que dá uma bola totalmente fora da jogada, você fala, cara, mas de onde ele está tirando isso? Aí você vai zonear o cara na hora ali, fica ruim. Quando a gente fala de segurança psicológica, eu vou tentar ser bem sucinta para a gente entender que tem 4 estágios importantes, que vão da segurança de inclusão, segurança de aprendizado, vamos falar um pouquinho do papel do líder nisso, segurança para interagir, segurança para desafiar o status quo. Quando nós estamos falando de segurança de inclusão, estou dizendo o seguinte, que eu aceito o outro, enquanto líder, enquanto colega de trabalho, como o outro é. Que diversidade é um negócio posto. Eu sou de uma altura, de uma raça, você tem uma cor de olho, você tem Religião, cada um é um. A diversidade está posta. A inclusão é uma escolha. Eu Perfeito. aceito que você faça parte do meu grupo. Então, Verdadeiramente. verdadeiramente, de forma genuína. O que dificulta que o líder hoje possa fazer isso? As pessoas estão adoecidas. A partir do momento que eu tenho muito ego, a gente vê às vezes isso também em fazenda, eu já passei em vários lugares do agro, quanto mais poder, às vezes o cara, né, eu mando, eu faço, eu aconteço. Se a pessoa se acha muito, é muito arrogante, ou se ela está muito, vamos dizer, fechada e insegura, são 2 aspectos da insegurança se revelando, né? Todo excesso expõe uma falta. Então, na verdade, como está todo mundo muito ferido, eu quero me sentir meio Quero por me superior. exatamente, meio por cima da carne seca. Às vezes chega um capataz bom na fazenda e o cara, o que esse cara aqui quer dar ideia? Tá chegando agora, Eu não pedi. eu não pedi, né? Então a gente já começa a não incluir o outro. E a gente fala em segurança psicológica, que é o único motivo pelo qual nós devemos excluir o outro enquanto humano, é só se ele causar dano pra gente. Se ele não causar dano e for de carne e osso e sangrar, isso deveria bastar pra gente enquanto espécie incluir o outro. Perfeito. Então, se ele é negro, se é amarelo, se é escolarizado ou não é, vamos pensar em seleção. Tinha requisito, entrou. Por que a gente recebe mal quem chega numa fazenda às vezes? Não tem o porquê, né? Não devo conhecer. Não deveria ter porquê. Não deveria. Então, acho que é o primeiro papel de líder. Então, segundo, é a questão da segurança do aprendizado. Para a gente gerar segurança de aprendizado, o que tem que acontecer? Eu primeiro tenho que criar ambiente para o cara aprender. Às vezes o cara está na fazenda, está na lida, não tem experiência como vaqueiro. Você solta o cara lá e fala, mas o cara não sabe fazer nada. O cara é ruim de serviço, vou desligar ele na experiência. Que ambiente você criou para que esse colaborador aprendesse? Ele se torna muito melhor do que os que vocês estão lá.
Acontece que a gente quer a pessoa, às vezes, pronta. Não deixa a pessoa contribuir e errar. Ninguém quer dedicar tempo para ajudar o outro a se construir. A gente quer apenas alguém pronto para ajudar a nos construir. Alguém que me ajude. Eu não quero ajudar ninguém. Hoje a gente vê muito isso em fazenda, né? Ninguém quer mais dedicar tempo. Conversa, né? Hoje no almoço a gente estava conversando sobre a presença, o impacto que a presença tem. Você imagina de uma psicóloga ou de um gestor, numa palestra, chegar e falar para as pessoas: nós vamos dedicar um tempo aqui de qualidade para te mostrar para onde é que nós queremos ir, e como nós queremos ir, e queremos que você venha junto. Cara, você imagina você chegar numa empresa que te mostra para onde ela quer ir, como ela quer ir, e é o Te sonho. chama, te traz. É o sonho, que é o que você está falando sobre reter talentos, né, cara? Hoje em dia está tão raro talento e nós estamos desperdiçando muitos dos nossos. Exato. Porque a gente não dá tempo pro cara nem falar as ideias dele, nós não queremos. E nós aceitamos um erro também. Porque se o cara errar na experiência, muita gente fala assim, boa. né? Aprendizado tem a ver com erro. Tem a ver com abertura para as pessoas tentarem fazer. E a gente, às vezes, não. A gente, com um ambiente de insegurança psicológica, que seria o contrário, a pessoa tem muito. Ela vai para autopreservação. Você acha que se ela tiver medo de ser desligada, precisando, né, da subsistência básica, da manutenção da família, do Não vai salário. correr risco Ele vai nenhum, fazer né? tudo. A atitude dela tá parada na onde ela sabe que todo mundo faz, ela vai fazer igualzinho para não correr risco, né? Entendo. Exatamente. Muito legal. Eu queria resgatar uma palavra que você falou, que é arrogância. Né? A arrogância, ela não é necessariamente uma atitude mal educada, né? Porque existe muito arrogante bonzinho. E o arrogante que a Gisele colocou aí, que acontece muito, é o cara que acha que sabe tudo e ninguém sabe mais do que ele, nem pode saber, né? Então eu já ouvi frases dentro de propriedades rurais, assim, absurdas. Ah, fulano não deu certo lá no meu irmão, trouxe ele para cá para ver se eu dou jeito, na frente do funcionário e dos colegas, né? Não, isso aí não virou nada lá, eu trago para cá, quem sabe agora aprende, né? Já ouvi assim, você não é pago para pensar, isso eu ouvi. Né, um tratorista dando uma opinião, você não é pago para pensar, você é pago para fazer. Quem pensa aqui sou eu. Esse é arrogante e mal educado, né? Tem muito. Mas existe a arrogância intrínseca, que é como a vaidade intrínseca, e a pessoa pode ser muito educada, né? Que acaba sendo uma... Fique tranquilo, quando eu quiser uma opinião sua, eu peço, tamo junto. Ó que arrogante educado, hein? Entendeu? Eu não preciso de você, né? E as brincadeiras, eu já sofri muito isso, sabe? Eu falava, porra, os caras falavam assim, porra, o cara é mineiro, sabe? Tem o perfil do mineiro que a gente brinca e tudo, sabe? Mas, pô, o cara é mineiro. Eu já ouvi um líder falar assim, e se tocou, a gente tava conversando sobre uma coisa, o cara falou assim, não, aqui não é lugar de macaco gordo, eu tinha engordado. Aí ele olhou e falou, puta, desculpa, cara. Sabe, mas assim, pra mim não. Até afetou, porque eu tô me lembrando disso. Quando você começou a falar. Uma mentalidade protegida, e ela vai poder tocar. Se você tivesse uma mentalidade fraca, isso ia te fazer um mal. Destrói. Mas ele não esqueceu ainda. Destrói a pessoa. Hoje, mas quando a Gisele começou a falar, veio. Tá lá, tá guardadinho, tá na gaveta. Só abriu a gavetinha. Sabe? Então, cuidado, e aí eu tô falando de sensibilidade. Né? Não tem como gestor não ter sensibilidade. Porque a gente está diminuindo a escuta, né? Muito. Para ser um bom gestor, você tem que escutar. Muito. E está diminuindo. O que tinha que aumentar, a gente tá você avalia falando, que né? está. Nós estamos mais falando do que ouvindo. Mais no palco. A palavra que a Gisele contou, você viu que ela falou assim, nós estamos diminuindo a escuta. A escuta. Escutar é diferente de ouvir. Exato. Escuta ativa. Tratamos isso lá para trás, ó, é legal. O Cunha Alves fala disso, né? Gisele, de escutatória, não de oratória. Fazer essa diferença na visão psicológica. É uma coisa fisiológica e a outra de outro aspecto. Você está devendo 2 pontos. Você falou da inclusão, do aprendizado. Isso. E agora da interação e do desafiar. Eu não tenho. Importante, não deixei. O primeiro e segundo estágio, essa teoria, esse construto fala que eles são inatos. Todo mundo tem o direito inato de ser incluído por ser humano. Bastaria isso. E o segundo, todo mundo tem direito de aprendizado. Nós somos seres orientados ao aprendizado. Então, a gente falar, por exemplo, que um vaqueiro, que um operador de máquina, não precisa falar, não, você só opera aqui, achando que essa pessoa, por ter um cargo operacional, não vai ter interesse no aprendizado, você está contrariando a natureza humana.
todos nós queremos contribuir. Você já pode dizer o seguinte, ó, vamos colher com a papo lá de lá. Né? Nós estamos ignorando a sabedoria de quem está todo dia fazendo aquele trabalho. Né? E eu acho que a gente tem que aprender cada vez mais a ouvir. Eu lembro uma situação de conforto, que eu estava no curral lá, tinha eu não lembro muito bem que era confusão, eu falei, deixa eu ouvir esse pessoal. Eles começaram a dizer que o ventilador estava jogando a sujeira do lado contrário. Quem mais pode saber se é que quem está todo dia... Quem está tomando essa sujeira todo dia na cara. Exatamente. Então a sabedoria não é minha, nós temos que aprender a ouvir. Ainda para o terceiro estágio, esse já não é um estágio que a gente tem como direito, ele é mais conquistado, que é a segurança do interagir. A gente começa a interagir à medida que a nossa competência é demonstrada. Isso tem a ver com o estágio de desempenho. Eu me provo, eu já fui incluído, eu comecei a aprender, você criou um ambiente para mim, eu demonstro o comportamento de competência e você começa a me dar espaço. Gisele, vem cá, o que você acha que dessa reunião que nós fizemos? Você convida a interação, você convida a pessoa à contribuição. Esse é um papel que o líder tem que fazer hoje, que a gente tem falado aqui que às vezes, né, se eu precisar, eu peço, como você falou. Quanto que a gente convida as pessoas à cena para que essas pessoas possam contribuir? E a segurança psicológica no nível de inovação, ela só vai acontecer quando o outro tiver segurança para errar e tiver segurança para dar ideia e não for punido por isso. E no quarto estágio, que daí é o estágio que, assim, vamos dizer, um nível máximo de segurança psicológica, é quando ele pode fazer tudo isso e desafiar o status quo e dizer o seguinte, olha, patrão, isso aqui tá ruim, não funciona não. Bater na mesa e falar, não concordo. Não concordo. Ah, mas sempre foi assim. Mas agora tá errado. Se ele tiver na propriedade conseguindo fazer isso, ele está inovando, ele está aprendendo, ele está chegando em casa tranquilo, porque para você chegar num lugar confortável para dizer, olha aqui, Sérgio, isso aqui não funciona não, nós vamos perder dinheiro. Quanto que ele tem que estar seguro para fazer isso, sem medo que você demita ele, sem medo que você diga, tá pensando que é quem, rapaz? Para me falar isso. Coloque-se no seu lugar. Coloque no seu... Exatamente. E a contribuição que essa pessoa pode trazer? Sentimento de dono. Que aprendizado nós tivemos o tanto com que isso. esse cara está presente. Sentimento de dono. Exatamente. O tanto que esse cara está Coragem. envolvido no negócio. Né? Claro, Porque ele querer mudar não uma são é dos o melhor últimos exemplo de níveis. engajamento. É quando você se sente dono e fala assim, ó, embora eu não é o meu cheque que paga isso, mas eu vou fazer com que o cheque sobre. Porque eu contribuo, né? Eu acho fantástico. E a gente tem muito isso em fazenda, sabe, Gisele? Eu conheço várias fazendas que têm patrões que já acordaram. Você que está aí nos assistindo, aprenda. Ouça, você tem na sua propriedade uma universidade de informação que você precisa valorizar. Tá, eu não estou dizendo que é todo mundo, lógico, tem todas as atitudes, os treinamentos, as capacitações, né? O pessoal de psicologia trabalha muito bem, né? Nós aqui que não somos psicólogos damos treinamento, eles capacitam. É diferente. Nós realmente queremos que a pessoa esteja capacitada, porque quando ela está capacitada, você pode dar autonomia para ela tomar alguma decisão. E aí a autonomia é aquele lugar onde você é quase o dono. É maravilhoso, você tem a alegria de estar ali. E aí você falou bem, engajamento. É o que nós sonhamos. E qualquer um de nós sonha em ter uma equipe que o cara fala, bicho, deixa para mim, eu vou dar o meu melhor nisso. E fala assim, olha, não deu, não foi bem, tamo junto. Eu te assinei aqui, nós erramos, não tem problema. E aconteceu muito com a gente aqui nisso daí, mas hoje, nós aqui temos pessoas engajadas que os caras pegam a chave do que a gente quiser e tomam a decisão e falam, olha, foi isso que foi preciso, tamo junto. Mas eu vou colocar uma pimentinha na mesa aqui. É bom. Agora são dois. Era o Sérgio que guardava. Agora eu vou listar os povos. Quando é que vocês estão vendo na prática, né, nas andanças que vocês têm aí nesse Brasilzão, que a gente fala muito, né? Não, o funcionário está cada vez pior, os funcionários não são comprometidos, os funcionários não se engajam. Quanto que, na verdade, né, os patrões, vamos assim dizer, ou a liderança está contribuindo para que esse colaborador se engaje? Qual a percepção que vocês têm de eles dão espaço, eles ensinam? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, eu vou falar aqui porque nós estamos na Colorado, então como exemplo, eu vou dizer, em todo lugar que eu fui, e foram várias fazendas, tanto de gado de corte, gado de leite, e andando com o Ricardo agora a gente acaba visitando alguma coisa diferente. Em toda fazenda que eu fui, aonde o gestor é uma gestão de crescimento, de valorização, de dar espaço, onde o gestor quer crescer e ele sabe que para ele crescer, o time dele precisa crescer, porque nós temos que se apoiar na maneira produtiva de apoiar, não é escorar em ninguém. Para você crescer, as pessoas têm que crescer junto. Tem gente boa pra caramba no agro.
Não, Mas- não tenho dúvida. Mas tem muita gente boa. Agora, na fazenda onde o gestor é ruim, tem muita gente boa morrendo lá. O desastre é maior. É um desastre. Ou seja, assim, tem gente mediana com resultados ótimos quando o gestor é bom. E gente maravilhosa com resultados péssimos porque o gestor é ruim. Ou porque o dono é ruim. Ou porque o dono interfere muito mais do que ele deveria no negócio. Então, assim, eu acho que a grande impacto é que a liderança pode mudar o resultado de qualquer negócio. Qualquer negócio. Seja uma escola, uma empresa, uma fazenda. Se você não tem a liderança e não consegue dar espaço para as pessoas crescer, esquece. Elas vão te abandonar ali na frente, você vai ficar sozinho. E você vai quebrar, você vai fechar e vai sair do negócio. Essa é a minha visão. Mudar consideravelmente o resultado. É. Olha, Zé, tem muitos gestores, muito. E quando falo de gestores, estão falando de gerentes, de encarregados e de donos também, que são os maiores gestores. Tem muito gestor aí atrapalhando os colaboradores a trabalhar. Eu acredito. Muito. Tem muito cooperador aí que poderia estar dando muito mais, fazendo muito mais, se envolvendo muito mais, se os gestores não atrapalhassem como muitos atrapalham. Né? E atrapalha como, Ricardo? Atrapalha em não saber orientar, em não saber delegar, em não confiar, em não permitir, e achar que ele tem lá. O Sérgio tem um ditado que para mim é crucial. O gestor que vira para você e fala assim, não, lá na minha fazenda, se eu não estiver lá, a fazenda não roda. Ele está se achando um ótimo gestor e, na verdade, ele é um péssimo gestor. Né? Então, tem muitos gestores atrapalhando muitos cooperadores trabalharem, produzirem. Inclusive, eu quero só complementar, assim, eu acho que o grande avanço do agro nos últimos 10 anos foi porque nós do agro começamos a entender que mesmo nós sendo da zona rural, as coisas que já valiam nas grandes empresas da cidade, vale aqui também, que é justamente da capacitação, reconhecer os direitos que o funcionário tem, ser honesto com ele, pagar as coisas que de fato ele merece, saber na hora de demitir como é que se faz isso. A hora de contratar, o agro avançou muito quando ele falou assim, cara, tá todo mundo indo embora para a cidade, por quê? Mas aí você pegou um bom ponto. Eu conheço você um pouco, sei que você faz isso de forma genuína, mas a maior parte é porque a última linha mandou o cara mudar o comportamento. Também. A conta, quanto é que nós vamos ter de turnover com isso? Saída, rotatividade, afastamento, quebra de máquina, porque o cara fica revoltado e vai lá e desconta. Uma série de coisas que... Eu acho que isso aí faz parte. O agro acordou para ganhar dinheiro, e o Ricardo tocou um ponto muito legal. Antigamente a gente comprava bem, vendia bem, ganhava dinheiro. Hoje, o lucro está no meio, não está em comprar e vender bem. Porque ninguém compra bem, porque você sabe exatamente quanto custa uma tonelada de soja em qualquer lugar. E você sabe por quanto vai vender um saco de soja em qualquer lugar. Então, aquela ideia Mas hoje o meio, que é transformar isso daí, é que está no lucro. Então, cultivar bem, cuidar da máquina, pulverização no dia, isso faz uma diferença. Então, hoje as pessoas no agro são vistas como o grande diferencial e a coisa que não dá para copiar. Porque o cara pode tranquilamente comprar a mesma semente que eu compro, mas plantar da mesma forma que eu planto, cuidar da mesma forma que eu digo a equipe de qualquer fazenda que seja, cuidar dos tratos vai depender das pessoas. Ah, mas o meu trator ele tem GPS, ok, alguém vai ter que regular esse GPS aí, alguém vai ter que ir lá ver se está tudo. Então assim, não dá para simplesmente descartar as pessoas do negócio. E o agro percebeu isso, que para ganhar dinheiro, e nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos realmente valorizar as pessoas. Não cuidar custa. Algumas fazendas ainda insistem na ponta. Mas, ô Gisele, eu quero voltar aqui para o nosso assunto e te fazer uma pergunta. Você fez uma pergunta, agora nós vamos devolver. Como é que o nosso proprietário que está nos ouvindo, como é que ele pode ter uma primeira percepção, um primeiro despertar? O que ele tem que fazer para ele ver, para ele perceber, para ele entender que o colaborador dele não está com a saúde mental equilibrada? E fazendo um somatório aí, ele ainda, além disso, ele tem que pensar que o agro, as fazendas, é a única empresa no planeta onde não vem só o colaborador, né? Vem a mulher dele, vem o filho dele, vem a sogra dele, o pai dele, às vezes tem ali uma família de 5, 6 pessoas que ele trouxe por causa daquele colaborador. Sim. Então ele tem que se preocupar com os outros também. Porque um colaborador que tem uma mulher que está com saúde... Da empresa. Né? Porque uma visão sua, uma percepção que o cara tem que falar assim, cara, eu escutei a Gisele falando aqui lá no Pode Ser Agro e eu vou observar. Eu quero ficar atento a isso. Olha, eu acho que tem algumas coisas que que podem ser feitas. A primeira é de forma mais pragmática olhar números.
eu não sei o tamanho das empresas que estão nos assistindo, mas os mais estruturados vão poder olhar quantas pessoas de cada departamento. Vamos lá, pensar numa fazenda. Nós temos a Recria, nós temos a área de sanidade, nós temos a área de manutenção. Olhando essas áreas de forma geral, como é que estão os níveis de saída e entrada de funcionário? Às vezes, turnover, rotatividade, é um bom número. A outra coisa é atestado. Quando a gente vê atestados, inclusive, a gente fala muito na psicologia do atestado F, né? Isso na área de saúde. Os F estão ligados às doenças mentais, sabe? Síndrome de depressão, bipolaridade, questões que estão relacionadas aí ao burnout, que agora é mais recente, olhar esse número de saída. E aí, aspectos, né, se você tiver ou não plano de saúde, a sinistralidade desse plano, olhando para quantas pessoas estão recorrendo a atestados, recorrendo a usar o plano. Então, esses são alguns números que a gente tem mais, vamos dizer, fáceis e frio. Entrada, saída, número de hora extra é um bom número às vezes, porque você entende que o colaborador está rendendo um monte, mas ele está com a produtividade baixa, está arrastando o dia e ele está tendo que fazer mais hora, seja por uma questão financeira, que a gente sabe que às vezes a pessoa quer gerar essa hora, ou porque ele não está produtivo. Ele poderia ter feito naquele período, não está conseguindo. Não está conseguindo render. Então, esses são números, acho que é uma forma mais feliz. A segunda é a observação de comportamento. Nós temos uma reunião quinzenal de resultado, uma reunião para organizar aqui o estado de fazenda. Quantas pessoas falam nessa reunião? Quantas pessoas dão ideia numa reunião? Quantas estão presentes e quantas estão juntas? Quantas só estão lá, elas estão lá, mas não estão. É a história do bacon. Do porco, da galinha. Comprometido e participando. Exatamente. Então, vamos observar comportamentos. A outra coisa vai dependendo do nível de maturidade dessas empresas, se tiver alguma pesquisa de clima ou não, se tiver feedback estruturado ou se não tem estruturado, mas qual é a percepção que essas pessoas têm dos feedbacks que elas têm dos gestores e como elas estão avaliando aquele ambiente. Uma outra coisa muito comum em fazenda, que eu trabalhei em fazenda, é quando o colaborador está feliz, saudável numa empresa, ele leva currículo. De outros. Do vizinho, do cunhado, do sogro, do amigo. Excelente ponto. Esse é um bom indicador. Prático. Quando ele não está levando, indica, né? Quando ele indica. O currículo é uma indicação, que é a mesma coisa. Empregabilidade. Exatamente. A gente fala muito hoje do NPS, do nível de satisfação. O maior medidor é quanto eu indico essas pessoas para outra empresa. É o NPS, nós estávamos tentando lembrar. Perfeito. O NPS, né? E aí, no campo, é muito comum, porque às vezes vem lá, trabalhei em RH de fazenda, como a gente falou aqui, trouxe aqui meu vizinho lá quer trabalhar aqui. Se essa fazenda não é boa, ele fala, rapaz, lá não é bom. Isso é bom, ele fala, não, lá é só o ouro. Bora lá com nós. Então, esse é um indicador muito excelente nos seus currículos. Estão vindo de longe, quem não conhece o negócio que é doente, quem de perto. Então, essas são algumas dicas aí para 7. Valiosa. Eu 7 dicas. Uma aí com toda, claro, com toda a delicadeza aí que tenho assolado, onde eu tenho visto aí, que são o número de acionamentos de ações trabalhistas. Também. Esse é um bom ponto também. Bom, Sérgio. E uma fazenda doente, ela tá cada ano pior. As pessoas estão te acionando porque os caras estão bravos. Primeiro que você não cumpre, né? Nem toda ação trabalhista é justa. Mas assim, o número de pessoas que está levando, mas por que tanta gente? Assim, os caras estão com tanta raiva da empresa ou do gestor. Na maior parte das vezes não é da empresa, né, Gisele? Não sei se você do gestor. A maior parte das vezes é do próprio gestor, né? Esse é um bom ponto. Quando você fala de processo trabalhista, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de hora extra ou de assédio? Não, aí... Não, estou dizendo, para ele olhar isso também. Exato, separar, né? Exatamente, porque o ambiente tóxico ou adoecido tem grandes casos de assédio. A gente vê fazendas onde às vezes o responsável pela fazenda vai no rádio e fala, ô cabeçudo, deixou a porta aberta lá. Né, um nível de exposição de assédio muito grande. Isso, e é bom explicar o que é o assédio, né? Exatamente. Existe assédio, né? Existe uma questão da gente... O assédio está muito relacionado à repetição e perseguição de comportamento. Então, quanto que eu estou focando numa pessoa para minar essa pessoa? Eu achei tão fantástico isso aqui que eu vou fazer um desafio sem falar com vocês dois, tá? A Gisele citou 7 pontos que o gestor deve ficar atento à saúde mental, que é o assunto que nós estamos discutindo, trazendo aqui na nossa mesa. O Sérgio complementou com um importantíssimo, né? E eu vou lançar um desafio aqui para o Matheus. Quem estiver nos ouvindo, quem estiver nos seguindo, vai lá no Instagram do Pode Ser Agro, manda um direct para o Matheus, que o Matheus vai mandar para você esses 8 pontos que foram colocados aqui. Tá? E eu queria mais um ponto. Às vezes, 9? Eu queria entender mais um ponto. Se a Gisele aprovar, eu coloco o 9. Isso, para ela aprovar.
nível de alcoolismo. Esse é um bom ponto. Bom, Esse é um ponto interessante. Que eu tenho percebido isso, sabe? Fazendas que As pessoas se desviando para isso. muito forte e outros ambientes que as fazendas estão prosperando e tudo, com nível muito baixo. Nossa, Não é uma Carlos. preocupação. Em algumas fazendas é um Não, problema. muito Quando problema. a gente fala até do alcoolismo, a gente já está falando de um adoecimento, de um sintoma instalado. A gente trouxe alguns passos de percepção do que pode estar, para a percepção de reconhecer esse colaborador e olhar para ele. Porque se você está numa reunião interessado em conhecer a pessoa, você se preocupa quando o Zé sempre fala e o Zé para de falar. Boa. Quando ele já está no alcoolismo, você não ouviu faz tempo. Obviamente, Ele considerando ele o já tá fato de longe. que essa pessoa também Ele tem já se mais perdeu. questões. Mas se ele já se perdeu nesse ponto, alguém não olhou antes. Eu cheguei numa fazenda do dia e eu Isso aumenta sempre, muito mesmo. Gente. eu sempre entro nos Impressionante. alojamentos, Valês. E o diretor da fazenda, não era o dono, era um diretor, tinha um gerente, e eu entrei nos alojamentos. Ele assustou com tanto de fotografia de algo que eu tirei dentro dos alojamentos, dos guarda-roupa. Porque eu abro os guarda-roupa, eu sou meio tupetudo, né, Sérgio? Latinha de cerveja, garrafa de cachaça, conhaque. Falei, você sabia disso aqui? Ele olhou assustado e falou, não. Onde que é isso? Eu falei, aqui na sua casa, ali no seu alojamento. Então é porque não olhou. E eu vou dar um exemplo aqui também, meio errado, mas vamos lá. Aqui é tudo certo. Aqui José. é tudo certo. Você tem nosso aval. Vamos lá. Às vezes, um colaborador no campo, contra até a legislação, trabalha 14 horas numa safra. Como ele aguenta trabalhar 16 horas? A troco de quê? Ele está medicado? Ele está com algum tipo de entorpecente? A gente às vezes valoriza a produtividade, mas não olha muito como. Opa. Eu já vi pessoas operarem máquinas em situações bastante Caóticas. caóticas. Que Excelente. coloca em risco a sua vida, que coloca em risco a vida de Outras- outro operador, de outro. Até no seu capital. Exatamente. Quem é dono Quanto da- de acidente de trabalho a gente tem por conta de negligenciar o uso de qualquer tipo de droga ilícita. Então, é um ponto para. Existe algum número que indica as perdas financeiras da empresa com a saúde mental, né, ou com a falta de saúde mental? Eu Dos poderia fazer colaboradores? só um pedido Existe esse antes, que número? nós demos uma rodada aqui e o Valias estava louco para colocar como é que ele via as fazendas. Nós falamos como é que a gente via as pessoas nas fazendas e você vive num ambiente bem mais Brasil todo, sabe? Você roda o Brasil inteiro nas cooperativas muito grande aí e empresas, né? Eu queria, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria ouvir do Valias qual que é o Claro, sentimento dele, o que ele tem visto das pessoas, por onde ele tem andado. Não, né? então, quando vai falando, a gente vai tirando a caixinha os exemplos, né? Viaja junto. E o que eu tenho percebido que a segurança emocional, a saúde emocional está muito vinculada ao sucesso ou fracasso das fazendas. E que o proprietário não percebe. Então, eu fiquei pensando aqui em vários casos de sucesso ou de insucesso e pensando nas pessoas que eu conheci, sabe? Então, assim, excelentes exemplos de sucesso com o gerente, por exemplo, podendo desafiar o status quo e desafiando e sendo beneficiado por isso e não penalizado. Um caso específico no sul de Minas, um gerente ganhando bônus porque ele não concordou com uma coisa do patrão, que é um empresário, e ele implantou, ele falou assim, eu vou implantar e vou correr o risco, se não der certo você me demite. E ele implantou e deu certo, que era um sistema de criação de bezerra, coisa, sabe? Então o cara aceitou e ele ganhou um bônus. Então esse cara, ele é invencível agora, Uhum. a fazenda é dele, né? Ele engajado no último agora. Engajadíssimo. O lado contrário são as fazendas que estão patinando, né? E aí quando a gente desce, porque normalmente olha número, olha rebanho, olha as pessoas por cima. E quando a gente desce, sai da lupa mesmo, vai para o microscópio, enxerga lá no fundo, vê as pessoas com uma insegurança psicológica absurda. E mais uma coisa que eu pensei, em muitos lugares do Brasil, as fazendas, elas são multiculturas ou multiatividades. Multifunções. E aí o gestor privilegia aquela que ele mais gosta, Ele não simpatiza, necessariamente a mais rentável. Tu olha para pecuária, agricultura na mesma fazenda, você vê muito disso. Exato. Então, não, eu gosto da pecuária, eu gosto de boi, Ele pende para lá. né? E aí, tudo pro boi, nada pra soja, por exemplo, ou o contrário, sabe? Então, a relevância do tema, sabe, Sérgio?
né? A relevância do tema, porque é uma pessoa impactando muitas pessoas e muitas vezes em negócios diferentes. Uma cooperativa, ela é um grupo de empresas dentro de uma empresa. Ela tem indústria de ração, ela tem indústria de óleo, ela tem indústria de Coleta de laticínios, ela tem leite. loja, ela tem. São várias empresas dentro de uma empresa. Teca, muito Se eu só gosto do verdade. comercial, como é que fica a minha indústria? Né? E aí eu penalizo e isso acontece. E aí eu detono a segurança psicológica lá. Esse é um impacto gigante, É, né? E a Na Gisele pecuária, pode na pecuária e na agricultura, fazendo que tem essas duas atividades, é notório. Você vê assim, descarado a disputa, a guerra entre as duas aqui. Você vê a saúde, então estamos resumindo como saúde aqui, o nível de engajamento dos colaboradores de ambos os times, a diferença. Completamente. E aí o dono Total. fala, essa equipe aqui de lavoura não vai. Não é que não vai. Ou Ou o contrário, Você não porque vai aí, aguentar. aí o cara de um setor, ele tem orgulho de trabalhar lá, Exatamente. e ele vai trazer os Exato. currículos das pessoas Exato. boas, e o outro O outro setor é o também vai- contrário, o Outro cara não quer ir vai nem embora. entender que o cara faz aquilo. E aí Exato. o líder fala assim, não fala que essa atividade é ruim, É, eu falo que isso não não dá. fala que essa atividade, desculpa o termo, é uma merda. E pode subir o nível, viu? E pode subir o nível. A gente vê isso em famílias. Irmãos que um cuida da agricultura e o outro cuida da pecuária, eles se degradiam lá dentro da fazenda. Eu já vi exemplos assim, os próprios irmãos. Não, o bom é a pecuária. Não, o bom é a agricultura. Vira aquele. E por que é aquela legal? quebra. Quero de E por braço. que é legal falar isso? Porque quando a gente fala num tema que parece mimimi ou parece uma coisa Sim. muito longe, É. tá acontecendo agora. Tá. Todo dia dentro da fazenda a gente não tá percebendo. E eu acho que tem um ponto importante que você está falando. A segurança psicológica, a saúde mental, não tem a ver com mimimi. Isso, Colaborador fez coisa que está errado. Medida disciplinar. Primeiro perfeito. lugar, feedback, medida disciplinar. Nós não estamos falando que nós temos que colocar todo mundo no colinho e nós temos que ser Nossa, negligente com o que é desempenho, com o que é produtividade. Nós estamos falando de cuidado, atenção, nós estamos falando de comunicação clara, nós estamos falando de N aspectos aqui. Mas nós estamos falando de moleza. Porque tem uma coisa assim, então segurança queremos. psicológica é gentileza, é ser fofo com Não. o colaborador, Não. é ser permissivo com o erro. Ó, uma coisa é você Nunca. dizer, ó, esse ambiente não pune o erro porque você tentou, tá. Isso significa que sempre que o colaborador pisar na bola, você vai falar, não fica sossegado aqui você tá em casa. Pode pisar na bola. Pode rasgar dinheiro. Tem Negativo. uma diferença aí, que eu acho que é importante. Exato. Muito Muito importante. importante. E hoje o Senão nosso povo vai achar que nós estamos colaborador, mimando, não é sobre isso. inclusive o colaborador hoje que está lá, hoje ele é um cara muito bem informado. Ele sabe Exato. de tudo e ele tem usado em Não, várias vamos ver. maneiras a lei lá, trabalha, e não tem nenhum problema com isso, mas assim, ele sabe quanto tempo ele pode ficar na casa depois que ele sai. Eu vou usar meus 60 dias. Cara, você não vai. Então, assim, hoje em dia tá bem complicado É só dar uma também. bugada. É, Você é. tem tudo na palma da mão. Hoje é legal. Então, assim, o tema é presente, o tema é real. Mas você acredita, depois para entrar na pergunta do Ricardo, que o prejuízo, qual que é a sua percepção do prejuízo no agro, de maneira geral, de uma equipe doente ou uma equipe suportável, uma equipe saudável? Qual que é essa velocidade de resultado que você imagina que isso pode impactar? Por exemplo, o cara que está nos assistindo ali está falando assim, nossa, vendo isso aí eu decidi que a minha equipe está doente, preciso fazer alguma coisa. Se eu arrumar, eu vou aumentar 20% minha rentabilidade da minha soja, do meu boi, do meu leite. O que você, como psicólogo, acredita que essa saúde mental faz mal quando ela não está presente? Ou ela ajuda a recuperar parte do capital investido quando a gente consegue trazer? Porque se a gente tirar algumas pessoas ou sair, porque o problema pode ser a gente, Tem isso também. às vezes é necessário trocar a peça que está comandando, né? E você ter coragem de falar, cara, eu não dou conta disso. Não é para mim, eu não gosto de gente. Eu estou aqui porque eu era parente. O que você imagina de lucratividade para o negócio? Eu acho assim, tem várias pesquisas, eu posso trazer isso depois, compartilhar para o Matheus colocar aqui embaixo, os números de impacto que McKinsey e outras pesquisas sérias trazem com relação ao percentual de aumento de faturamento. A gente está falando aqui, vocês estão vendo, de vários vieses, nós estamos falando de baixo desempenho, que é tão difícil a gente mensurar. Quanto a menos essas pessoas estão produzindo para que isso, na última linha, seja impactado. Não é uma conta tão direta, simples, exatamente. A gente tem as contas diretas, quanto está custando o turnover, em folha de pagamento, em treinamento, em uniforme, em exame admissional, você tem que pagar o ASO, que o doutor tem que fazer a avaliação. Tudo isso a gente quantifica bem. A baixa produtividade ou subdesempenho satisfatório, não, nós estamos super bem aqui, mas poderíamos estar muito melhor, esse é muito mais difícil de se mensurar. Só que
a credibilidade, assim, a confirmação de que isso é um fato, fora as pesquisas, podemos trazer um monte de livro, é a nossa própria experiência. O quanto você, quando atravessou uma gestão que não te deu espaço, ou um momento que você não estava saudável, e eu já vivi isso, e já pedi demissão de ambientes onde eu falava, não tem mais o que colher. Então, eu acho que assim, é muito fácil a gente fazer o exercício. Nós podemos trazer para quem não está nos assistindo, como eu disse, alguns números para poder reforçar essa conversa e dar solidez nesse assunto. E não ficar só na prosa. Mas a nossa experiência responde isso. O quanto que a gente também já foi impactado na nossa carreira, todos nós podemos responder isso facilmente. Exato. Eu poderia ter dado mais, mas eu sou responsável, vou fazer isso aqui. Você faz isso aqui, mas isso aqui não é o seu melhor. E o que você poderia ter transformado naquela organização? Esse número é impossível de calcular. É impossível de calcular. Ele é impossível. Isso é bom, isso já valeu a resposta, porque as pessoas imaginam que é mágica. Não Mas é. percepção. Não vamos fazer uma conversa simplista aqui. Exato, exato. É isso que nós queremos. Nós temos um número, que é o número do direção, afastamento. Né? Esse Nós sim. temos Você um ter número isso. incalculável, que é isso que Está nós temos por que trás correr, de inclusive. isso. Esse é muito maior, né? Esse é muito maior. Esse é incalculável. Muito bem. A tal da excelência continua algo na busca constante por excelência aí. É impossível chegar nem perto da excelência se não tiver a tal da saúde mental, confiança aí que você tanto falou, né? Eu acho que Porque se a gente é a saúde como um todo, né? Em todos os seus aspectos, da física, mental. E aí vem, né? Desde você cuidar da alimentação daquele funcionário, dar uma boa comida, ter uma boa água, uma água tratada, ter um alojamento, Boa noite boas de sono. condições, né? Já vi alojamentos aí? Fala não. Fala não, vou desanimar. Vou usar um termo do Ricardo, né, que eu acho fantástico. Para se ter uma fazenda desejável, tem que ter um ambiente saudável psicologicamente também, né? Muitas vezes o produtor tem uma pessoa da família, uma filha, a esposa com depressão, e não acredita que a esposa do cooperador dele pode estar no mesmo quadro. Os filhos, né? Então o meu me preocupa e o outro é frescura. Né? Então ela não tem preocupação, de novo, ela não tem o que se sensibilidade, né? preocupar. Percepção, sensibilidade, Não, eu vou deixar um recado empatia. Se o que está Boa. visível está ruim, alojamento, comida, água, imagina o que não é visível. que não é dito. E, não é e- assim. e um ponto que eu gostaria de colocar também é que existe em alguns lugares uma cultura de exigir o máximo entregando o mínimo. A gente fala até muito no mercado, né? Fazer mais com menos. Não, mas não é. Fazer mais com menos é otimizar recurso. Exatamente. Pode Agora, confundir, eu exijo o seu máximo te entregando o mas eu mínimo. ofereço pouco. Eu exijo o desempenho máximo e eu te entrego a lei. Condições insalubres, o gestor. Aí, entrega o que está na regra. Eu te pago um salário mínimo. O que a região entrega. Né? E eu ouvi outro Isso aí. dia uma frase, a gente estava no condomínio em Paulínia conversando, e alguém falou assim, pois é, lá na fazenda do meu parente, eles estão colocando até internet para os funcionários, como Até- se fosse um Até benefício, Coca-Cola. não, como Extra. se fosse um benefício extraordinário. Aí eu perguntei para ele, o seu parente lá passaria uma noite com a família dele na casa Sem internet? que ele está colocando internet? Não, na casa que ele está na colocando própria- internet na própria para os casa. funcionários. O Sérgio morou aqui na Colorado. Puxa. Quantos anos? 11. 11 Os anos. melhores anos da minha vida. Não é? Mas com maior... E hoje, a minha mulher, quando vem aqui, toda vez ela quer ir na casa que a gente Então. morou. Não porque meus 2 filhos nasceram lá, mas a nossa história foi muito maravilhosa. E sabe? Então, esse assim, é o exemplo. uma condição que me fez ficar aqui, porque eu sei onde as pessoas moram aqui. Exato. Eu morei. Exato. Então é gostoso. Você Sabe? saber Bota 10 na lista. Quando o funcionário tiver os olhos brilhando que nem o Sérgio, você está fazendo certo. É, dando certo. isso aí. mas é isso, né? Isso aí. Mas é isso, porque eu entrego o mínimo. Não, tô colocando internet, Gisele. Isso aqui agora é o melhor lugar do mundo, porque tem internet. Mas e a água, e a casa, e cabe todo mundo na casa? Tem forro, não tem É forro? louco, é louco, é louco. Isso aí. Né? Isso me assusta, sabe? Esse podcast vai 2 horas, não vai? É, não vai, porque nós Nós temos já que estamos- terminar. nós já estamos com 1 hora, Matheus? Já estamos com uma hora já? Não, mas é Delícia, bacana, hein? mas Que bom, eu acho que que ele bom, que atingiu assunto. o objetivo aí de poder estar, principalmente com a Gisele, que é uma pessoa escolada do assunto para nós, e a gente viver alguém que saiba da onde as coisas vêm. E ela falou vários pontos, né, para você que nos assistiu, que são pontos de você ir lá na sua agenda e ticar. Isso aqui, nossa, eu vi. Todo mundo participa da minha reunião, tô bem. Caramba, os caras dão ideia, tô bem.
Nossa, não tem ninguém aí com absenteísmo, né? O cara não sabe nem aqueles. Divulga uma vaga dentro da fazenda e vê quantos trazem currículo. Sensacional isso. Exato. Olha, Ótimo. cada perfil, que dicas valiosas Sensacional. você trouxe pra gente. Eu nunca tinha pensado nessa do currículo. Então, assim, a nossa ideia da Porteira para Dentro era trazer coisa aplicável, para que o cara não acabar de assistir isso aqui, ele fala assim, isso aqui dá para eu fazer. Nada que a Gisele trouxe para nós é algo insano, que Exato. só serve na empresa. Só na sala de aula. Faria Lima. Faria Lima. Não, serve para quem tem 5 funcionários, para quem tem ele e o filho, Tá com a porque portinha aberta, tem gente, dá pra fazer. eu acho lindo esse tipo de conversa, onde ele é acessível para todo mundo. Perfeito. Extremamente agradecido por poder passar esses 40, 50 minutos aí de prosa, como a gente chama, né? Da minha bom. parte, meu muito obrigado. Obrigado. Aprendi demais. Espero que você tenha aprendido Que também. mensagem final você quer deixar para os nossos ouvintes do podcast? Além de pedir para eles seguirem a nossa página, né? O nosso Instagram, o nosso Spotify e o nosso YouTube, né? Que nós somos multimídias, né, Valias? Posso interromper antes dela falar? Claro. Eu não quero acabar essa prosa, não, tô achando. Que bom que nós conseguimos fazer o podcast agora, real. Você vai contar a saga, não? É uma saga, né? Foram 3 tentativas, né? Nós viemos aqui, gravamos e estava no computador do Viana, se perdeu, foi roubado, infelizmente, perdemos o episódio. Depois marcamos para a semana passada. E aí eu tive uma diverticulite, não pude vir, melei o podcast. Aí hoje ela veio. Veio com o GPS pro lugar, mandou pro lugar errado, encravou o carro, foram resgatar, o carro estragou, quase que foram a cavalo para buscar. É da Porteira. Então, assim, isso que é gostoso, é vencer todos os desafios e ter persistência e resiliência, né? E acho que foi um momento muito importante para nós e para quem nos assiste. Foi muito rico, tomara muito que bom. o nosso ouvinte passe a se preocupar, né, um pouco mais com a saúde mental dos seus colaboradores e não colaboradores, né, familiares. Quantas crianças autistas nós estamos tendo aí, né, crianças com depressão. A saúde mental hoje está em voga e queria isso segurança psicológica. E segurança psicológica, muito bem lembrado. Acho que a mensagem que eu quero deixar é que a gente tem que ter um olhar para dentro. Se cada um que assistiu esse podcast conseguir fazer uma autorreflexão, eu falo muito que a gente tem que ser genuíno no que a gente faz. O podcast é bom, vocês fazem um trabalho bom, vocês fazem um trabalho de verdade. Então, antes de sair, né, pensando se está recebendo currículo ou não, reflete um pouco. Como é que eu estou com tudo isso? Porque para eu cuidar do outro, eu tenho que primeiro cuidar de mim. Boa. Então, meu recado aqui é para que cada um consiga se olhar de forma verdadeira, sem culpa, sem julgamento, sem achar que é mimimi, sem achar que isso é bobagem. Eu estou bem comigo? Começa por aí. É de dentro. Muito bem. Muito bom. Muito Ela bom. começou a falar em autoconhecimento, isso dá um outro podcast. Vamos ter Dá. que fazer Bom, Muito se bom. Se Obrigado. nós tivéssemos aqui um copo de champanhe, de uísque, De leite. nós íamos brindar, mas não brindar, vamos aqui fazer um Como a cumprimento gente sempre faz na nossa. múltiplo nosso. Muito obrigado. Obrigado, Gisele. Gisele. Obrigado a você. Obrigado, Bom, pessoal. Obrigado. Bacana.